O que você acha? Pascoal. Ele vai se esquivar. O que você acha aí? Não acho que é igual discutir o campeonato de 2000. Quando jogou o campeonato de 2000, não é campeão de 2000. Eu trabalhei no campeonato. Só mudar o assunto. Quando foi campeão. Peraí, que você assistiu De Volta pro Futuro? Com o Michael J. Fox? Aquele carrinho. Nós vamos fazer agora. Estamos agora em 1987. Oswaldo Pascoal, ao vivo do gramado do Parque Antártico. Hoje é dia de Palmeiras e São Paulo. Oswaldo Pascoal, o Palmeiras ganhou o Mundial. Quando, Osmar? Quando? 51. Eu nem era nascido, Osmar. Pascoal 2019. Pascoalzito, Palmeiras é campeão mundial? Em 87, eu nunca fui perguntado sobre isso. Em 93 você foi? A partir... 93? Se alguém te perguntou em 93? Não, 93... Em 2000 alguém te perguntou? Não, também não. Quando que alguém te perguntou? Gente, vai dormir, Pascoal. É repetitivo dizer isso. WhatsApp. Se eu não tinha uma opinião anterior, eu não posso ter reformado a minha opinião. Ela continua a mesma. Você assistiu The Wall? É só isso. O muro aqui é maior que o The Wall. É só isso. Não é Vamos isso. ver The Wall. Vocês perguntam, tem resposta. Quer dizer, a culpa foi até lá que ninguém nunca te perguntou. Ninguém me perguntou. Onde é que tá a taça? A taça? A taça original no restaurante. Guardada na sede do Palmeiras. Não tá no restaurante? Não, WhatsApp. Vai. Galera da Fox, tudo bom? Meu nome é Alex, aqui de Boa Vista, Roraima. Meu nome é Arthur. Aí, pessoal, a minha opinião é o seguinte: essa situação do VAR, tem muita situação que precisa de interpretação. Mas aí, o pessoal o juiz aí, por favor, vamos interpretar uma hora, pelo menos uma vez, a favor do Palmeiras, que toda vez interpreta contra o Palmeiras, aí desse jeito não dá. Mas vamos lá, meu irmãozinho. Todo mundo, Palmeiras ser campeão desse ano de tudo, viu? Chupa, Flavinho! Chupa, Flavinho, um abraço, sou fã. Que bonitinho, Arthur. Que legal, Roraima! Manda um beijinho pro Arthur. Assistindo o Fox Sports Radio, é impressionante. Palmas para todo mundo que nos assiste. A nossa audiência nunca teve tão grande. Em primeiro lugar, disparado, líder do horário. Obrigado a todo mundo que faz esse programa ser o líder de audiência. Agora, antes nós vamos falar de Palmeiras e São Paulo. Eu vou falar, é meio rápido, que eu não sou igual o Pipo, não, que é 40 minutos e fala 60 vezes a mesma coisa. Eu falei desde o começo, eu sou contra o VAR. Acho o VAR uma porcaria. Ser contra... Posso terminar? Eu sou contra o VAR, acho o VAR uma porcaria. E aqui no Brasil, eu falei desde o começo, nós vamos ter a polêmica da polêmica e aqui eles vão estragar isso aí. Dito e feito, árbitros ruins, fracos, incompetentes que se escoram em cima do VAR. No jogo do sábado, pênalti claríssimo, na minha opinião, claríssimo no Dudu. Não, eu não achei pênalti. O Dudu não tinha por que se jogar. Se jogou. Não tinha porque ele ia sair de cara com o... Ele se jogou. Ele se jogou. Na minha opinião... O árbitro foi convicto. Foi. Convicto. Tá? Ele não teve personalidade, é uma outra questão. Acho que quase 4 minutos. Porque o jogador do Palmeiras que esqueci esse é o lance aí, mano. Ia bater o pênalti já. Esse é o lance, ó. Ele já vai dobrando, ó. Imagina, ele desequilibrado, ele ia fazer o gol, gente. Já vai dobrando a perna. Mano, foi pênalti? Não. Pascoal, foi pênalti? Não. Eu também achei que não foi. Foi pênalti? Não, ele se jogou. Foi pênalti, Fazinca? Não. Então, o Fox Sports Futebol você trocou o programa. Não. Sim. Não. Achou que não houve penalidade. Mas você tem razão. O Vinícius Furlan marca o pênalti. Sim, peraí, mas você tem razão. Esse foi o erro dele. Não, você tem razão. O Fox Sports, se a maioria fala que não foi, pelo programa não foi. Pra mim foi pênalti. Eu não vejo onde o Dudu vai se jogar. Ele é desequilibrado. Não acho que ele vai fazer o gol, gente. A gente sabe ele vai fazer o gol. O árbitro tá bem localizado. O Dudu outras vezes trocou o gol por lances semelhantes. Sim. Desta vez histórico? Não foi pênalti. Isso não foi pênalti. Pra mim foi. Tanto que depois que o árbitro marca, o Filipão fala para os jogadores: não quero que ninguém discuta, não quero que ninguém reclame. Isso não é porque não foi pênalti. Para. Não adianta reclamar. O Vinícius, aí você tem um parênteses. Posso fazer um? Claro. O Vinícius Furlan, ele não teve personalidade. É uma outra coisa. Eles são incompetentes. Lance interpretativo. Quando o VAR chama, vai ver. O eu acho não existe. Vale a personalidade dele de marcar ou não. Ele erra ou acerta pela personalidade dele. Pascoal, ponto. Aí a interferência para lances interpretativos, isso não está escrito na norma.
Lance interpretativo é do árbitro. Lance definitivo. Mas pode se o chamar o árbitro VAR. reserva lá em cima chama, fala, você viu que o Dudu empurrou antes do lance? Ele não viu. Você viu que o Dudu levantou a mão, ele dominou a bola com a mão? Ele não viu. São lances que ele pode Por que ser não teve o alertado. VAR? Por exemplo, no primeiro lance do jogo, o seu Bruno Alves era para ter sido expulso. Ou também não era? Quem? O Bruno Alves. Mas a cotovelada no dedo. Não era para ser expulso? Era. Não, Mas tudo bem não. A Era do, ou não? a do Felipe Melo também não era. Pera, calma, vamos por partes. Felipe Melo Calma, também não vamos era? por partes. Era no programa. O Bruno Alves era para ser expulso? Era. Ele escolhe o cartão. Ele escolheu o cartão. Peraí, o Bruno Alves era para ser expulso ou também não? Eu daria vermelho. 2 vermelho. Pipo era para ser Vermelho. expulso, 3. São Paulo. Cara, não lembro do lance. Pô, É um você lance não que o lembra, você não Daverson viu o vai de jogo. cabeça, Então, ele a largada, foi- o primeiro lance do Aqui, jogo, ó. o Bruno Alves dá Não foi uma cotovelada Daverson. assintosa, mas Era ele pra vai ser com o braço expulso? bem alto e pega no rosto do Daverson. Gostaria de ver de novo. Vocês também não viram o lance? Põe de novo não pra lembro eles. do lance. Não lembro do lance. Gente, é o primeiro lance do jogo. Qualquer projeção. É uma dividida de Eu cabeça. tenho memória do Chega a lance. agredir alguém, é pra A cartão impressão que vermelho. me dá é que não A do foi nada Felipe demais. Melo era para expulsão? Lógico O que Antony? não. Era pra cartão amarelo. Pra cartão amarelo. É que esse Cartão amarelo. lance do Bruno Alves, se é o Mas Felipe a Melo, chegada todo mundo é coloca chegada ele numa cruz. interpretativo. É cartão amarelo. É interpretativo. Sim, mas ele não deu nem amarelo e não deu nada. Sim, mas é interpretativo. Sim, mas ele não foi deu nada. pênalti. Foi pênalti do Vitor. Pascoal, só um negocinho que eu ia falar. do Vitor Luiz. No Antony, naquele lance de cara no começo. pênalti. Não foi nada. Eu achei que fora foi, da eu área, achei que ele né? abraça o cara. Não, foi Ô, fora da Pascoal, área. é o seguinte. Mas foi falta. Eu Foi também acho que esse lance de interpretação não deveria voltar. Também acho. Mas o que eu acho não interessa. O que interessa é o que a FIFA determina. O que daria mais polêmica? Então- Ele ter marcado, desculpa, ele ter marcado o pênalti ou esperar 4 minutos pra desmarcar o pênalti? Eu chego lá, peraí. Então, já que isso é possibilitado a ele, então, quer dizer, se ele marcou o pênalti, depois ele vai lá e olha e acha que não foi, ele tem todo o direito de mudar. Isso não é falta de personalidade. Claro, Tem tá se ele certo. tem Essa- exatamente. É lance interpretativo. Exato, Tem a sim. chance de Na acessar. hora, Em na lances hora. interpretativos, não. Então, Só em definitivo. Não, mas Então, o VAR permite. O Pascoal, o VAR permite isso. O árbitro marcou o pênalti. Pra mim, o erro dele foi esse, ter marcado o pênalti. Deveria ter deixado a jogada prosseguir. E quando a bola parasse, ele ia lá e olhava. Ele ia lá e olhava. Então, eu acho que esse foi o erro dele. Eu acho. Mas já que é possibilitado, é permitido ao árbitro olhar e o lance, ele olhou, achou que, olha, eu errei. Eu errei. Quantas vezes a gente não vê o árbitro? O Simon mesmo acabou de falar. Desculpa, é uma coisa técnica mesmo. Como é que foi retomado o jogo? Porque, digamos, Retomado com bola ao chão. Bola ao Foi- chão. foi com bola ao chão. Bola ao chão e a bola ficou pro São Paulo. Ficou pro goleiro. Ficou pro goleiro, entendeu? Então eu acho que não o tem lance foi problema nenhum. interrompido erroneamente. Acho que não deveria ser assim. Acho que deveria ser para impedimento, se a falta foi dentro ou fora da área, se a bola Se teve saiu ou agressão não, ou não. se teve agressão ou não, cartão mal aplicado. A interpretação, o árbitro viu ali no momento do lance, ele achou, foi, mas acabou. E só Tem que acionaram bater o ele, pênalti. Sormani, só acionaram ele porque deve ter existido uma divergência lá em cima. Porque na hora que ele marca o pênalti, ele fica conversando com o pessoal, no mínimo perguntando, falou, e aí, o que vocês acharam aí? O pessoal deve ter falado, Gente, olha, mas é uma sabe jogada quem tá interpretativa, mal? mas Tá. talvez não tenha sido pênalti. Aí ele vai até o monitor e ele pode ratificar a decisão dele que ele tinha marcado o pênalti, ou ele pode voltar atrás como ele fez. Era o Eu Rafael particularmente Klaus. achei que não foi Gente, pênalti. O Klaus, hoje o Klaus uma- era o não. árbitro de vídeo. O Klaus é o melhor árbitro brasileiro, na minha visão hoje. Rafael Klaus. Quando o cara já é... É um dos que enxerga, né? É, um superior ao apitador da partida, o cara já se sente intimidado quando Mas, é ô, Pascoal, observado não por acho- eu acho Eles que- sabem que o Klaus é melhor árbitro do que ele. Eles sabem. E aí tá, o Klaus fala, vai lá ver, Vinícius. Pascoal, Aí o Vinícius vai ver, já vai com a intuição de que o cara que é melhor árbitro do que ele, já tinha dado Ô, indicação. Pascoal, é claro que- Não foi nada. Agora, não foi é claro nada. que o árbitro de campo ele tem autonomia, ele tem que ter autonomia para tomar a palavra final. Só que hoje a gente está com o VAR numa outra realidade, que é de você ter o máximo de democracia possível com outras opiniões para chegar a uma conclusão. Acho isso louvável. Porque ninguém pode ser somente o único dono da verdade. Se uma outra voz, uma outra opinião, se existe uma possibilidade de você rever uma marcação e poder corrigir essa marcação, como foi o VAR, qual é o problema? Não vejo problema algum. Eu vejo todos. Pelo contrário, eu acho que o cara
ele tem o direito de analisar uma imagem, ele tem o direito de mudar de opinião, ele tem direito de sair de uma forma correta, mesmo de um lance, entre aspas, interpretativo, e você tomar uma decisão que possa colocar o jogo o mais justo possível na sua sequência. Só quero que esclareça aqui uma coisa. É o árbitro que chama o VAR ou é o VAR que chama o árbitro? É o VAR que chama o árbitro. Não, depende. É o VAR que chama o árbitro. Porque no Brasil não tem uma padronização mundial? Não, padronização. Se você for pegar o VAR na Alemanha... Não, o VAR chama. Se você pegar na Alemanha... O VAR chama. O VAR chama. Na Alemanha, eles decidem em 10 segundos... 15 segundos. A gente transmite aqui no Não, mas na Espanha não. Ontem eu fiz um jogo que teve problema com o VAR. Claro, tem. Todo lugar é normal. E a decisão foi correta. Porque aqui todo mundo tem uma sugestão diferente para dar. Por exemplo, e essa só para informar, é uma grande. Vai ser lá em Lindóia, lá onde você gosta de ir. Vai ter um congresso da CBF com os árbitros. Vai ser em Lindóia? Com os árbitros, para tentar dar uma uniformização, explicar para que o VAR existe para algumas normas. É isso, os caras não. Os caras falam assim: o jogo do Fluminense, Flamengo e Fluminense. Flamengo, ontem até mudaram. O VAR ontem foi do outro lado do Maracanã. Pascoal, não foi mais o que chama atenção aqui é o seguinte: ele estava bem posicionado. Foi convicto para marcar. Foi convicto. Ele errou bem. Marcou. Ele achou que errou. Ele não achou. Alguém lá em cima. Mas o VAR serve para corrigir. Ele não achou. Alguém lá em cima achou. Veja. E daí? Qual o problema de corrigir? Hoje é isso. Gente, pode falar, e na minha opinião, ele errou também. Eu respeito sua opinião. Eu falei na hora. Gente, o Dudu dribla. Ele ia fazer o gol. 99,99% que ele ia fazer o gol. Não tapa na frente o Reinaldo. Gente, ele já tinha passado. Não, esse lance. Você é a única pessoa que eu ouvi que acha que foi pênalti. Não, tem comentários de arbitragem de outra emissora que também achou que foi. Eu queria falar um negocinho. Ele driblou. Gente, ele estava indo de direção ao gol. Mas isso não quer dizer que ele vai chutar ou não. Qual o motivo que ele vai se jogar? Tem um antebraço, o antebraço do Reinaldo. Pra você dar pênalti, você se escora nisso, você não precisa dar uma cotovelada ou não precisa. Não, você se escora nisso pra achar que foi pênalti. Eu achei que não foi pênalti e os demais... programa não foi. Então, não, todos nós aqui achamos que não foi pênalti. O árbitro tem todo o direito de, no momento de que ele vai consultar o VAR, mudar de ideia. Desculpa, não pode demorar 4 minutos. Gente, 4 minutos não pode. A gente não consegue falar, gente. Tudo bem, mas 4 minutos não pode. Segue o jogo. Tá bom, ele não pode demorar 4 minutos. Pode demorar quanto quiser. O Filipão tem razão de dizer que o árbitro de campo não apita mais o jogo? Óbvio que ele tem razão. Eu não sei quem apita mais. Eu não sei quem é. Quando o futebol foi inventado, a figura do árbitro foi criada, não havia o que a gente tem hoje de aparato tecnológico para ajudar a decidir, a tirar dúvidas. Por isso que se atribuía ao árbitro que se entregava ao árbitro tanto poder. Você precisa ter um poder mediador. Hoje você tem esse poder mediador que pode ser auxiliado por tecnologia. Tudo que você puder fazer para corrigir erros é bem-vindo. O que aconteceu ontem, na maioria das opiniões, foi a correção de um erro. Não foi pênalti. A maioria das pessoas acha que não foi pênalti. Essa imagem, a imagem invertida mostra, pelo menos para mim, e mostra para a maioria aqui, mostra para o árbitro, mostra para o árbitro de vídeo, que não aconteceu o pênalti. Então, se isso demora um pouco mais, se isso demora um pouco menos, os meios tecnológicos hoje permitem que a gente tire dúvidas. Antigamente não tinha. Né? Então, não é uma questão de o árbitro ser ruim, os árbitros são ruins e está decidido que os árbitros são ruins e ninguém presta. Não é assim. Se você tem mais de uma pessoa hoje para ajudar, melhor. Você corrige erros, entendeu? Tá e por que vários erros não estão sendo corrigidos? Estão sendo, foi corrigido. O do Dedé foi? Benja, mas ali pera. Teve mais, não é só esse, não, teve mais. Benja, o mundo é gozado, infelizmente, não é como você gostaria que fosse. Começou o VAR, nunca mais nós vamos ter um erro num jogo de futebol. Não vai acontecer isso. Infelizmente, não vai acontecer isso. Né? Você minimiza os erros, você diminui a incidência de erros. Né? Não vai acontecer nunca de você não ter mais erros em jogos de futebol com VAR ou sem VAR. Nem no tênis, nem no vôlei, nem na Fórmula 1, nem em lugar nenhum. Ah, por que com o Dedé? Porque, sei lá, porque alguém errou. Mas assim, com quantos erros para quantos acertos? Exato. O que eu queria dizer, e era o meu parênteses, é o seguinte. Então, de parabéns para mim, jogadores e comissões técnicas do Palmeiras e do São Paulo nesse lance aí. Sim. Porque pelo que a gente viu naquele Fla-Flu, que quase matou o Abel, inclusive, né?
É preciso estabelecer um padrão de comportamento em relação a essas decisões de arbitragem. Ninguém chegou lá perto do árbitro, ninguém foi encher o saco do árbitro, até o Felipão, pelo que eu entendi, porque o Felipão foi dar a chilique depois do jogo. Mas ali na hora, ele falou, tudo bem, não sei se ele estava irritado. Vamos fazer o gol, vamos fazer o para de discussão aí, então, vamos jogar. É preciso que os jogadores e comissões técnicas colaborem com os juízes. É um momento novo do futebol, os caras estão tudo aprendendo. É verdade que os árbitros lá embaixo agora, eles se escoram sim no VAR, porque o VAR hoje, as câmeras todas têm mais condições de mostrar o que aconteceu do que o olho nu. O jogo é muito rápido e tudo mais. Então, parabéns aos jogadores do São Paulo, aos jogadores do Palmeiras, principalmente, que foi o time que tinha mais motivos para ficar nervoso, e que isso sirva de exemplo para todo mundo que está lidando com essas decisões. Só com relação ao tempo, Benja, só parênteses aí, Fácil. Com relação aí ao tempo... Vou matar o futebol. Mas aí, Benja, é um lance interpretativo, eu concordo contigo. Tem o braço do Reinaldo ali nas costas do Dudu? Sim. Só que na minha avaliação, é um lance, Benja, que o braço não é suficiente para deslocar o jogador do Palmeiras. Ele sente o braço e se joga, desaba. Também acho. Então, com relação ao VAR, eu acho que para simplificar, Facincani, eu acho que a culpa não é do árbitro de campo. A culpa é de quem está lá em cima. Sabe por quê, Sormani? Muitas vezes a impressão que dá é que o árbitro lá de cima está narrando o lance para o árbitro de campo. Se o cara está na dúvida, ele fala, acho que vale a pena a análise, é uma frase. Na Europa é assim, o árbitro lá de cima ele pega e fala, acho que cabe análise. O árbitro de campo, ele vai lá até o monitor e ele checa de fato o que ele viu. Se ele concordar com o que ele já marcou, ele fala, beleza, ratifica o que eu marquei, tá certo ali, é pênalti pro Palmeiras. Daqui a alguns Se ele entender que houve, talvez, Benjamin, um equívoco por parte dele, ele vai e reverte a decisão dele. Eu não acho que o árbitro veio para... o VAR, eu não acho que ele veio para acabar com o futebol. Como bem disse Flavinho, o VAR, gente, ele não veio para exterminar as dúvidas e reparar todos os erros. Ele veio para diminuir. Ele veio para criar mais. Não há. Ele veio para criar mais. Hoje nós temos a polêmica da polêmica. A minha esperança é que daqui 20 anos, os árbitros e os bandeirinhas sumam. Porque a tecnologia está indo num ritmo e tem a robô. Aí sim, é muita gente falando. Você tem 2 bandeirinhas, você tem o árbitro, você tem 4º árbitro e você tem mais 3 caras lá em cima. Você tem um comitê, você tem quase um time de futebol para decidir um lance. Gente, olha só, antigamente a gente discutia só a polêmica do lance. Agora tem o lance que a gente discute, agora tem o lance do VAR que a gente discute. A porcaria isso. Benja, a tecnologia... Ontem o Corinthians fez o primeiro gol, o árbitro também mandou esperar. Benja, então agora o narrador tem que esperar para comemorar. Benja, a torcida tem que esperar. É um saco. A tecnologia isso. em outros esportes... Futebol, a tecnologia em outros esportes, ela já existe. Pode não gostar, Benja, mas é uma realidade. Eu não gosto, tem gente que achava legal viajar de Zeppelin. Hoje, por exemplo, estava voltando mas eu não tô São Paulo, eu vi o hangar dos mas eu não tô criticando, Santa Cruz. Mas eu não tô criticando. Aí inventaram o avião a jato. Mas era muito legal o avião a hélice. Mas eu não tô criticando vocês porque são favoráveis. Eu não tô criticando ninguém. Eu acho que isso vai matar. Eu estou criticando, eu tenho direito ainda de ter a minha opinião. Eu falei desde o começo, eu acho um saco, repito, para mim ontem foi pênalti. E é isso agora. Agora era meia hora de polêmica de arbitragem, agora é meia hora da polêmica da arbitragem, mais a polêmica do VAR. As pessoas vão se escorar em qualquer coisa. São 10 caras para decidir um lance. As pessoas têm mania de se escorar em qualquer outro motivo que não seja o próprio motivo da culpa delas para esclarecer algum tipo de situação que foi ruim. Meu time joga mal, mas a culpa é do VAR. Meu time joga mal, mas a culpa é do juiz. Meu time joga mal, a culpa é do gramado. Então, nunca é delas. Então, é sempre esse o grande problema também. O mal do futebol em muitos momentos é que você não consegue olhar o seu erro ou o próprio umbigo. Agora, a tecnologia existe no futebol americano, no tênis, no vôlei, no basquete, há mais de 15 anos, há mais de 20 anos. E nunca a arbitragem foi descartada, e nunca a área técnica mudou e nunca nada. Ou seja, não vai mudar. Daqui 20 anos vai ter juiz, vai ter VAR e vai ter outras tecnologias para ajudar ainda mais o futebol. Você não vai precisar limar a arbitragem, não vai precisar limar a figura humana para que a tecnologia possa te auxiliar. Que bom que ela tem. No futebol americano, já tem há mais de 25 anos. Na NBA, o vídeo já existe há mais de 15 anos. E o árbitro tá lá, e são 3 árbitros no jogo, e mais os caras do vídeo. No futebol americano são 4, 5 árbitros e mais isso. No tênis são 4 árbitros de fundo, mais o árbitro futebol central. Não pode ser comparado a nenhum outro esporte. Claro que pode. Claro que pode. Não pode. Desculpa, ele pode ser. O futebol se tornou o esporte mais popular do planeta
Ele é totalmente diferente dos outros. Ele não é. Aceitou todo tudo. Não é vocês que põem hashtag, não é só futebol. Mas qualquer outro esporte, não é só esporte também. Regras. O basquete já teve situações de passionalidade, o próprio vôlei, o futebol americano que é riquíssimo e também extremamente popular no mundo todo. Então não é só o futebol. A gente não pode também só canalizar. Outros esportes são grandes também, assim como o futebol. Comparando o futebol com ninguém está comparando. Acho que tá. O futebol americano não tem para todos. Estamos usando exemplos. Sim, são exemplos que você usa como comparativo. Não como comparativo. Estamos usando como exemplo. Quando você fala do VAR, você fala assim, não, mas dá pra comparar. No tênis tem. Tá. No tênis então vamos falar do VAR na Alemanha e do VAR no Brasil. Ontem, por exemplo, ontem eu trabalhei em Valência e Sevilha. No último segundo do jogo, não é que foi o último minuto, no último segundo, na última bola do jogo, o lateral direito do Valência se engalfinha com o volante do Sevilha na área. Pum, pênalti. O árbitro, parou, pênalti. Marcou ali, aquela confusão toda, não sei o que, de repente ele já põe a mão no ouvido que o VAR fala, olha, eu acho que talvez tenha sido um equívoco. O cara vai lá, ele nem foi ao vídeo, ele ficou esperando por 1 minuto, na decisão da arbitragem, eles reviram o lance por eles e falaram, olha, não marca porque foi, olha, uma garra dos dois, você vai se complicar. E ele catou, depois de 1 minuto e meio, pum, mandou seguir o jogo, deu mais 1 minuto de acréscimo e acabou o jogo 1-0 pro Valência. Agora, no campo do Sevilha. Vê o lance e de você ouvir, Benja, só pra encerrar, de você ouvir uma outra voz que está talvez numa condição melhor, que é o cara do vídeo, fala assim, ó, não marca porque não foi, pode seguir. Por exemplo, aí o Filipão tem razão, o árbitro do campo não tá apitando mais. Não tá mais, mas mudou. E assim, é bom que você tenha uma outra voz para te corrigir. Um negócio pra mim. A arbitragem mudou. Explica um negócio pra mim, Cruzeiro e Boca, teve o choque do Dedé com o goleiro. Veja, você tem razão ali. Calma, não perguntei. Errou, ali o árbitro errou. O árbitro não deu nada. Os jogadores do Boca não deram nada. O árbitro estava correto. Foi um choque duro. Foi um azar. Aí ele foi ao VAR. Como é que na hora, sem o VAR, ele estava convicto que não foi nada e não foi? Ele foi mal. E aí vem do VAR. Ali é inexplicável. É incapaz de falar. Você tem razão, ali é inexplicável, ali foi um erro cretino. Tem mais um que eu esqueci. Benja, mas ali não é culpa do VAR. Benja, ali não é culpa do VAR, ali foi culpa do juiz. Mas há quem diga que naquele lance o Dedé foi imprudente pela força que ele foi no lance. Há quem defenda esse ponto. Prova disso que ele jogou outro jogo e o cartão vermelho foi... Existem interpretações de vários lances. Por isso mesmo que ali a Danilo Avelar com o zagueiro do Santos. E outra, tem hora que tem um lance polêmico. Foi mais ou menos igual. Aquilo ali foi tão bizarro. O lance ontem do Aguilar com o Avelar foi... Os dois do alto e o Avelar ficou em melhores condições e o Aguilar foi para o hospital, ainda bem que ele já está recuperado e a gente torce para a recuperação dele, ele saiu desacordado. É muito semelhante o lance do Dedé. O árbitro parou o jogo imediatamente e até esse negócio que você falou que os caras do Corinthians tem jogo, cara reclamando aí, ele nem sabe. Meu Deus do céu! Porque, primeiro, quando a bola vem em direção ao jogador do Corinthians, que é o Fagner, ele domina a bola com o braço. Aí o VAR ia anular. E depois não teve gol do Corinthians, porque o árbitro já tinha paralisado o lance. Pascoal, mas aquele lance, Benja, aquele lance foi tão bizarro por parte do juiz e não da tecnologia, que a Conmebol anulou o cartão. Então, assim, não foi culpa da tecnologia ali foi culpa do juiz, que foi um... Aquino, senhor Aquino, mais um do rol dos Aquinos. Ele foi completo idiota de ter, sabe, dado uma marcação de uma forma que não existiu. Uma coisa que eu acho aí nessa questão toda aí, pela informação que eu obtive, o Klaus está processando o Dudu por conta daquela agressão do Dudu a ele no jogo, acho que foi na Vila Belmiro, né, Santos e Palmeiras. Mas ele apitou, ele foi o Sereta, o Klaus foi outro. Ele tá processando o Dudu por quê? O Klaus apitou o jogo do Palmeiras com o Grêmio Novo Horizontino. Peraí, Pascoal, não confunde. Por que é que o Klaus está processando o Dudu? O Marinho veio falar para mim antes do programa que o Klaus está processando o Dudu. Se de fato existe esse processo contra o Dudu, acho por bem, a federação não deveria colocar o Klaus, envolver o Klaus em jogos do Palmeiras. Eu acho isso. Então, porque se ele tem um processo contra o jogador, ele não pode... a agressão tinha sido contra o Sereta, né? Naquele jogo do Paulinho. Sereta, né? Foi o Sereta. E quem agrediu o Klaus foi o Petros, isso? Foi o Petros, isso. Não, quem está processando o Dudu é o Sereta, não é o Klaus, não tem nada a ver. Não é o Sereta. Pode mudar. Posso mudar. Não, o Klaus apitou o jogo, Palmeiras e Novo Horizontino, Novo Horizonte. Só tô falando porque aquele lance da bola no Marinho veio falar. Não, é o Guilherme Sereta. Agora eu vou dizendo agora, falando do jogo. Por danos morais.
O que o Antony jogou foi sacanagem, hein? Ele tá jogando, né? Pelo amor de Deus, esse moleque jogou, foi o melhor em campo. E o Lisieiro também. O Lisieiro também jogou bem, o Dudu jogou bem no Palmeiras, mas acho que o Antony passou, é um jogador que começa a ser observado já com uma outra situação. Mas ele já tá Neymarzando, né? Ele pega a bola, começa a passar... Penteia. Começa a passar o pé dá uma pedalinha, dá uma pedaladinha. Sim. Eu acho que esse tipo de situação, de repente, pode acarretar em problema para ele. Ele não pode ficar carimbado como um jogador que faz esse tipo de lance para provocar o adversário. Só isso que eu acho, que ele é ótimo jogador, eu não tenho a menor dúvida disso. Mas ele é corajoso, seja mais personalidade, pega a bola, não é tímido. Mas sabe por que eu acho que ele tá fazendo isso? É uma joia. Até pra pilhar o time. Porque, querendo ou não, é o tipo de situação, se o São Paulo estivesse voando e ele fizesse isso, aí poderia até partir para aquele lado. Pô, é a arrogância do moleque, já tá metendo uma mala. O São Paulo, ele vinha de partidas ridículas e vaiado a cada partida. O São Paulo, quando precisou dentro do Campeonato Paulista, nas quartas de final, ele jogou bem contra o Ituano os 2 jogos. Ele venceu bem no Morumbi e depois, aí fora de casa também, ele conseguiu o resultado e avançou na direção da semifinal. Ele pega o Palmeiras, que hoje... inclusive o Palmeiras que foi com o time completo. Foi o time completo. E ele consegue fazer frente ao Palmeiras no Morumbi. Era um time cabisbaixo, um time que ganhou confiança aí há 2 partidas e o Antony vem sendo o melhor em campo. Ele, com essas atitudes dele, eu entendi pelo menos dessa forma. Ele traz o time pra dentro do jogo, pra sentir a partida com ele. Agora que o Wagner Mancini deu um padrão pro São Paulo, ele sai. Hoje o Cuca já se apresentou, né? Porque o São Paulo fez esse ano que eu vi, pra mim foi a melhor partida. Pra mim foi a melhor partida do São Paulo no ano. Foi essa contra o Palmeiras. O São Paulo jogou melhor com o Ituano. O primeiro jogo. Não, mas aí é um clássico, né? O Palmeiras. Mas era um jogo que precisava se classificar e tal. E jogou bem mesmo com o São Paulo. Reflexo disso, eu acho que assim, o São Paulo quando sai a torcida aplaude. Dá pra mesmo com 0-0. Já fala, Facicani, calma, já estamos brincando. Falei que o primeiro tempo foi ótimo, ponto. O primeiro tempo do jogo foi bom, o segundo tempo menos. Um jogo muito bom, mas eu acho que a questão do São Paulo com o Mancini não é propriamente de estilo de jogo. É de filosofia de montagem do time, né? É botar a molecada pra jogar. A gente não sabe qual é a cara exatamente tática desse time de São Paulo. E eu duvido que o Cuca vai dar sequência nesse Isso que eu gostaria. Isso seria legal. Isso seria bem legal. Seria. Mas será que o Cuca vai mexer agora? Não é o estilo do Cuca. Tanto que ele tá. Gente, não para de falar um segundo. O São Paulo já anunciou 2 jogadores, o Pato e hoje anunciou oficialmente Tietê. Devem vir aí mais 2. É padrão do Cuca, pô. Vai levar sempre 3, 4 jogadores. O Roger Guedes, que é um outro cara que se especula ainda. Isso aí é o Instagram oficial do São Paulo, dizendo não é mentira. E o pessoal nas redes sociais está falando que essa foto que pegaram do Tietê foi um gol do Palmeiras justamente contra o São Paulo. Gente, tá. Pô, ele bateu de canhota de fora da área, aquele gol no Allianz Parque, não é? Sim, um golaço, inclusive. Agora, o Tietê é um bom jogador. O São Paulo, essa onda de dizer que o Palmeiras tem muito dinheiro, que o Palmeiras está contratando um monte de gente. São Paulo. Não, Palmeiras que contrata e tal. O São Paulo já gastou mais de 100 milhões esse ano. Já. Onde é que tá vindo essa grana aí, Pascoal? Já gastou mais de 100. Tá gastando por conta? Alguém tá vendido já no mesmo? Vou falar um negócio pra você. É dinheiro pra caramba. Na cara que é o Lisieiro, né? Tem conta do Roger. Tem mais aí, pode vir o Roger Guedes. Essa São Paulo tem grana pra receber do Militão. E tal. São Paulo tem uma grana do Militão alta pra receber. Tem uma porcentagem do Militão pra receber agora. São Paulo tem... Militão. O Militão? Dinheiro do Militão. O Militão dá mais dinheiro do que a saída do Militão pro Porto, para o Real Madrid. A comissão é maior do que o São Paulo. É maior a comissão. O São Paulo recebe mais do que quando vendeu o jogador pro Porto. Então o São Paulo tem um monte de dinheiro para receber. Tem recebíveis, o São Paulo Futebol Clube. E como o São Paulo é patrocinado por um banco, esses recebíveis podem ser antecipados. Geralmente o São Paulo faz isso. Agora, há um custo, né? Hã? Há um custo. É um custo, né? Agora, o que o São Paulo aumentam, né? O São Paulo são maiores. Quando você vai descontar duplicado. O São Paulo está gastando uma nota esse ano. Mas tô vendo a foto aqui, hein, Pascoal? Que paga pau os caras, hein? O cara que trabalha no marketing do negócio, ó, é o gol do Palmeiras mesmo, gente. Isso é louco. Ó, que paga pau, velho. O cara preguiça de procurar. O cara é mais preguiçoso do que o cara que fez a bandeira do Japão. Tá bom, mano. Procura aí, pô, da época da Audax. A bandeira da Líbia é mais preguiçosa que a do Japão. Ah, não é não. Na Líbia é toda verde. Coisa que vocês não devem. Um pano verde. Para de falar essas coisas aí. Pois vem BO pra vocês resolver. Aqui é o seguinte. Nós somos semi-imputáveis. O Tietê é bom jogador, é boa contratação. 22 milhões.
Do que? De couves? De reais. 22 milhões de reais. 4,5. Se você somar tudo o que gastou para contratar o Pato... Tchê. Não, já tinha gasto 45 para montar o Diego Souza. Presta atenção. Se chegar, o time acertar, começar a ganhar, ninguém vai lembrar. Há quantos dias eu não vejo uma faixa fora Leco? Há quantos dias não tem conselheiro ligando aqui querendo entrar no ar? Há quanto tempo não tem manifestação em rede social fora Leco, fora... Há quanto tempo a gente não vê torcida gritando, ô Leco, quebrar meu galho? É por isso que eu falo que eu sou resultadista. Futebol, gente. Não, mas que o São Paulo tá jogando bem, não é só resultado, é movido a resultado. Agora o Leco não é mais incompetente. Se o São Paulo ganhar certo aí e vira campeão paulista, acabou. Mas é o seguinte... Ninguém fala mais nada. Que a administração do São Paulo ela tem sido horrorosa, ponto. Agora, ao mesmo tempo, a gente tem que entender que não se faz time forte sem gastar dinheiro. Então, assim, o São Paulo está investindo de novo em algumas contratações pontuais para melhorar o que errou. E você, se quiser sonhar, no caso do São Paulo, com alguma coisa maior na temporada, um título brasileiro no caso, você tem de gastar. Não adianta você querer fazer um título brasileiro só na amizade, não vai fazer, esquece. Não faz só com molecada. O Santos foi campeão brasileiro em 2002 só com molecada. O Santos não gastou dinheiro. Mas era até uma outra proposta, não custou. Você tem razão, mas assim, na maioria, em 98% dos casos, você não faz um time vencedor gastando pouco. Esquece, entendeu? Você vai gastar dinheiro com outros investimentos, seja lá o que for. O Cruzeiro foi bicampeão brasileiro gastando pouco. Não, mas gastou. No primeiro. Gastou, entendeu? Mas aí manteve o padrão do primeiro. Mas o Corinthians campeão brasileiro de 2017 teve investimentos astronômicos, não. Mas teve o Corinthians campeão brasileiro de 2017? Não, teve investimento. Não, mas teve um resquício de um time... Não teve investimento, gastou milhões de gasta, entendeu? Agora, mas você gasta. Mas o Corinthians já tinha uma estrutura Você diferente. disse aí, uma contratação pontual. Perfeito. O Cuca gosta muito do Tietê. O Tietê joga de lateral direito, joga de segundo volante, joga de primeiro volante, joga de ponta esquerda. O Pato foi apresentado. Onde botar, o Tietê vai jogar. Só que é o seguinte, quem é que jogou de lateral direito ontem no São Paulo? O Hudson. E aí que tá uma coisa. Quem é que jogou no meio? Luan... Quem que jogou no meio? Lisieiro e o Igor. 3 jogadores da base do São Paulo. É muito parecido. Empurraram o Hudson para jogar de lateral direito. Tá na cara que quando o Tietê chegar, o Luan, né? Vai perder lugar no time. Não sei. Aí e quando... Luan? Não sei. Não sei. Deixa ele falar, depois você fala. Ô, inferno. Não sei. Você acha que o Luan perde lugar, é isso? Eu acho que o Luan cai fora, tem o Hernanes... veja só, o São Paulo começou a jogar bem quando o Hernanes saiu do time. Verdade. Pode ser uma coincidência. Mas foi só o Hernanes sair do time, o São Paulo cresceu. Dá uma olhada. Mas porque ele estava jogando mal, Ele está machucado. É igual o Gustavo no Corinthians. Ele jogando bem, ele melhora o time. Gustavo, quando o Corinthians passou a jogar melhor, foi quando o Gustavo se machucou também. Mas é uma coincidência, não foi só o Hernanes. Sim. Diego Souza, Nenê... Jusilei, o Hernanes. O Hernanes era o cara que podia, que foi contratado para ser o diferente. Sim. Ser o diferencial do time. A gente achou que foi a melhor contratação. E tudo mais. Agora, tem isso. Eu acho que com o Cuca, pelo trabalho dele em outros times, eu acho que ele vai botar essa molecada. O Antony não. Mas eu acho que Lisieiro tem chance de ir pro banco, o Luan tem chance de ir pro banco. Vai ter mais. Qual é o outro moleque? O Igor. O Igor. Esse então, eu acho que, sei lá. Mas a vinda do Tietê essa mudança do Hudson, olha só, vem cá. Essa mudança do Hudson é muito semelhante ao que o Cuca fez no Palmeiras com o Jean. Quando ele traz o Jean do meio para a lateral. Eu acho que, de alguma forma, isso possa ter tido... O Muricy já tinha feito isso aí no São Paulo. Não, o quê? O Luan na lateral, o Jean na lateral. Não, tudo bem. Mas no Palmeiras o Jean estava no meio, o Cuca o trouxe para a lateral e o próprio Tietê também. O Tietê foi contratado para ser volante e o Cuca levou para a lateral. Ele fez essa dupla. Isso, de alguma forma, tem também algum conselho ao Wagner Mancini. Por quê? Além da contratação do Tietê, essa adaptação do Hudson, ele pode fazer essa dupla jogar muito bem e fazer um lado direito muito forte, como ele conseguiu transformar no Palmeiras. Trouxe de volta um volante que era muito bom, que é o Jean, para lateral, corrige um problema, faz um cara mais marcador, traz o Tietê para fazer aquele setor direito no meio campo, eles trocando de posição ao longo do jogo, que pode acontecer sim.
Ele tem um outro volante rápido pela direita que é o Luan, que é um volante de saída de bola, assim como o próprio Lisieiro, como ele teve na figura do Moisés, como esse segundo volante na época do Palmeiras, como ele teve também o próprio Thiago Santos. Ou seja, ele tem ali uma mudança de meio campo no São Paulo, o Wagner Mancini, que já é uma visão do que o Cuca possa querer daqui pra frente. Mas vou falar pra você, ele conseguiu, o Mancini entrega o time do São Paulo arrumado. Redondinho. Arrumado. Redondinho. Agora... Pelo que você conhece o Cuca, Senhor. ele vai manter isso que tá aí ou ele vai mudar? Sabe o que vai acontecer? Ele vai manter o que tá aí. Sabe por quê? É o que ele imagina de futebol no time do São Paulo. Até o Mancini ele deveria manter. Até o Mancini. Não, o Mancini vai ficar. Não, manter como técnico do São Paulo. Não, o Cuca... Se eu sou o Cuca, manteria o Mancini. O Cuca tá vindo de carro de Curitiba para São Paulo. Por quê? Não dá pra ir de avião? É caro, né? Tarifa balcão. Tem que trazer o carro, né? Ele pode trazer. Tá trazendo o carro. Ele tá vindo... Ele já tá no CT. O cara Qual o problema de vir de Curitiba para cá? Ele já está no CT. Não, ele veio de carro. Hoje ele pode dar o primeiro treino à tarde. Essa mudou o dólar. Como o Cuca chegou ao São Paulo. Mas é um detalhe. Ele pode... Ele quer essa narrativa. O Jacan veio de avião pra cá. O Cuca vem de carro. Ele parou em quantas paradas ele fez? Não sei, No não grau, sei. no grau. No posto do amigo do Flavinho, do português. É que é o seguinte, hoje ele pode dar o primeiro treino pro elenco do São Paulo, hoje à tarde. E no banco de reservas ele estará trabalhando no jogo contra o Palmeiras no Allianz Parque no próximo final de semana. Eu não acredito que o Cuca vá mudar o padrão de jogo do São Paulo agora ou vá mudar o time do São Paulo agora. Não dá para fazer muita coisa. Se fosse a diretoria de futebol de São Paulo, eu não faria essa mudança agora, não. Já está feita. Ó, vamos supor que... o Paulista como assim? Vamos supor que o Palmeiras vai lá no Allianz Parque, o que é absolutamente normal, porque joga em casa. São Paulo nunca empatou com o Palmeiras no Allianz Parque. Vamos supor o Palmeiras vai lá e levou fumo. Mas sabe o que acontece, Benja? Sexta-feira a gente estava até comentando sobre isso. A minha opinião é a seguinte: o Cuca não quer correr esse risco de o Mancini ser campeão. Porque se isso acontecer e o trabalho dele não começar a frutificar logo de cara, vai ter uma pressão muito grande em cima dele. Então ele não quer. E se ele for eliminado? Isso é um jogo. O outro traz um campeonato. E você sabe que os treinadores são vaidosos. O jogador, então o ser humano é assim. O ser humano é assim. Mas no patamar que ele está hoje, no patamar que está o Cuca, eu não vejo que ele teria, não precisava ter essa. A vaidade tudo bem, mas essa em especial eu não teria. Benja, quantos títulos na carreira tem o Cuca? Quantos títulos na carreira tem o Cuca? Ele tem a Libertadores pelo Galo, Brasileiro pelo Palmeiras. Tem um estadual pelo Botafogo. Estadual pelo Botafogo. O que mais? O Cuca é um técnico que não tem títulos no currículo mesmo. Não tem. Não tem. Então eu acho que esse risco ele não vai querer correr. Foram importantes, né? Os dois. Sim, o brasileiro e a Libertadores. Essa foto é de meia hora atrás. Porque agora todo mundo já chegou. Ó, senhor Mani, só passar os títulos do Cuca aqui, ó. Pegar os mais significativos aqui, ó. Ele ganhou uma Taça Rio em 2007, 2008 pelo Botafogo, Campeonato Carioca em 2009, Taça Guanabara 2009, isso pelo Flamengo. Mas Taça Guanabara, Taça Rio não é ok, não, mas tem que pegar o Campeonato vamos Estadual. computar, vamos lá. O Cruzeiro, o Campeonato Mineiro de 2011. Isso. Atlético Mineiro, ele ganhou em 12 e em 2013. E a Copa Libertadores em 2013 também. E aí foi um título pelo Shandong Luneng, que é a Copa da China, que é o Campeonato Nacional dos caras. A Supercopa da China e aí pelo Palmeiras Brasileiro de 2016. Ele tem 4 estaduais, um brasileiro e uma Libertadores. Não é ruim o currículo. São 6 títulos. Ganhar uma Deixa eu te falar, Libertadores mas o Tite, quando assume o Corinthians em 2015, qual era o currículo do Tite? Ele tinha ganho um Grêmio, Copa do Brasil contra o Corinthians. Não, eu acho que não é. 2001 ele tinha ganho. Eu falei quando ele assumiu o Corinthians. Com o Grêmio. Quando ele ganhou o Corinthians em 2015. Copa do Brasil, com o Grêmio. Só. A tese do Sormani, eu acho que ela faz todo sentido. O Corinthians foi campeão em 2012 com o Cuca da Libertadores. Desculpa, Flamengo, que eu falei errado. Não é 2015. Quando ele chega, o Corinthians em 2011. Só tinha a Copa do Brasil 2001. De título pesado. A tese, eu acho que ela se aplica menos pela questão da vaidade, mais pela questão da pressão mesmo que ele pode sofrer se começar mal o trabalho. Isso sim. Porque o Cuca começa os trabalhos dele, pelo menos 2 recentes, não é que começa perdendo todos vários. Também, vou lembrar de 2. Vou lembrar do Palmeiras, quando ele chegou, e do Palmeiras de novo, né? Santos. Não, no Santos. No Santos. Então, no Santos e no Palmeiras. Então existe esse risco de ele começar mal. Mas quando ele pega o Palmeiras,
e perde, o Palmeiras não estava bem. Quando ele pega o Santos não estava bem, está vindo Jair Ventura. Também é verdade. E Por incrível que pareça, né, o que a gente falou 10 dias atrás, acabou. Morreu. Hoje ele pega um São Paulo que a gente veio jogar contra o Palmeiras, o São Paulo jogou muito. Hoje ele pega um time, por incrível que pareça, está certinho. Ele pega um time que vem de 2 vitórias contra o Ituano e esse empate contra o Palmeiras. Sim, mas o empate que o time jogou bem. E não é impossível o São Paulo ganhar do Palmeiras hoje, não. O jogo foi pau a pau no Morumbi. E seja o retrospecto? Não, o retrospecto. São Paulo nunca conseguiu empatar no estádio do Palmeiras. Retrospecto é legal, é bacana, mas não entra em campo. Se o São Paulo ganhar do Palmeiras, hoje, eu vou te falar um negócio. Se o São Paulo ganhar do Palmeiras no Allianz Parque, eliminar o Palmeiras, o ano vai ser igual àquela vitória de 2017 do Corinthians contra o Palmeiras. Joga uma crise o ano do São Paulo vai ser... Não sei se joga crise. Joga crise, opa. Crise não joga. É a segunda eliminação, perdão, para rivais diretos. Mas eu tô olhando pelo lado do São Paulo agora, não pelo Palmeiras. Se o São Paulo elimina o Palmeiras numa estreia do Cuca, eu vou falar agora pra você, hein? Cuca ganha o moral é gasolina aditivada nesse carro aí. Claro que sim. Não, é um impulso. Vamos ouvir pro São Paulo. E não é impossível, agora, viu? Não é porque o retrospecto do Palmeiras é absurdo. De 24 gols contra 3 e 7 jogos, 7 vitórias. Mas é muito arriscado você tirar agora o que está dando certo para colocar alguma coisa nova. O Palmeiras já conseguiu um empate, não mudaria. Vai decidir em casa, onde ele nem sequer o São Paulo conseguiu empatar. Mas aí o Palmeiras tinha vencido o Corinthians ano passado por 1-0, né? É bem favorito diante do São Paulo. Qual que é a diferença de ser bem favorito e muito favorito? É quando você pega um time muito pior que o seu. Mas o retrospecto não entra nesse muito. Entra. Porque quantos jogos foram? 7 jogos. 7 jogos, 7 vitórias do Palmeiras. Mas não é uma regra. O São Paulo, o Palmeiras é melhor que o São Paulo. O Palmeiras foi no Morumbi, empatou o jogo, ele não perdeu. E vai decidir em casa diante da sua torcida. Gente, se o Palmeiras não for apontado... Só que no meio entre um jogo e outro tem uma partida contra o São Lourenço amanhã. Mas aí, Fabinho, tem uma outra coisa, né? O ano passado o Palmeiras foi na Arena do Corinthians, com um time melhor, com, entre aspas, naquele momento até um bom treinador, né? E ganhou. Como é que é, entre aspas, um bom treinador? Não, era um Roger, mas não é um mau técnico, mas ganhou de 1-0. E veio com toda a polpa para decidir em casa, era só empatar e deu no que deu. Olha aqui, o Filipão e o Alexandre Matos acho que estão mandando um recado para você, Pipo. Por quê? Não sei, presta atenção aí. Eu já disse uma vez que não tenho o que falar. Vocês todos estão vendo que quem manda no jogo é quem está lá na cabine. Se assobiar na cabine, o cara troca aqui, faz o que... O árbitro não manda mais nada. 0. Ele não toma decisão nenhuma. Porque ele está esperando que o lado de cima fale alguma coisa ou não fale. Ele não tem autoridade mais nenhuma. 0. Tá? Então, não é por causa do jogo de hoje. É porque está sendo assim. Está no Rio, em tudo que é lugar. Ou eles colocam o VAR realmente para funcionar de acordo que o árbitro tenha a capacidade de ser árbitro e decida dentro de campo, ou ele então vai decidir pelos outros, ou vai decidir pela televisão. E se a gente decidir pela televisão, muitas vezes eu posso mexer um pouquinho para cá e um pouquinho para lá. Entenderam? Uma das recomendações que o Palmeiras fez no fim do ano, que era uma delas, que era escutar o que os árbitros falaram, podia botar isso público aí. Se a gente entender o que aconteceu. Se alguém lá em cima falou, eu não tenho dúvida que não foi pênalti, pode vir olhar que não. Ou se falaram assim, olha, tem dúvida, mas eu não sei. Porque na hora que você pega a câmera lenta, é muito complicado. Lá ali na hora o árbitro foi muito firme. Perguntei para os jogadores, eles me afirmaram que o árbitro falou com o Reinaldo e os outros jogadores de São Paulo que teve, tem convicção e teve um empurrão pelas costas. Então, se o árbitro teve essa convicção, alguém lá em cima tem que ter falado. Por isso que o Palmeiras pediu 3 pontos. Um deles foi escutar a conversa dos árbitros. Escutar a conversa dos árbitros muda algo? Isso eu acho que seria legal, tal da caixa preta seria ótimo. 1, 2, mais transparência ainda. Mais transparência. 2, isso pro Palmeiras, esse campeonato não é um paulistinha, coisa nenhuma, é um paulistão. Sim. Os caras estão jogando para valer. Tanto é que jogou o time titular e o Palmeiras está reclamando a não marcação do pênalti. Terceiro, o Filipão e Alexandre Matos. Qual o problema? O árbitro tem todo o direito de rever uma decisão dele. Não. A gente já falou isso. Outra coisa, Sormani. Se o árbitro não manda mais em campo. Claro que manda. Claro que manda.
Tanto é que ele foi lá, ele viu... E ele desmarcou. E dizer o que o Felipão falou é a mesma coisa que... Aí eu não acho dizer, então, é a mesma coisa que dizer hoje... Aí eu não acho que foi ele que desmarcou. Eu não acho. Não? É ele que tem a prerrogativa de fazer isso. A palavra final é dele. Não, na teoria não. Mas Na prática, gente, não pode mais a gente viu ali. Ele foi lá, viu o lance na televisão. O árbitro, achou que não foi pênalti, ele desmarcou. O árbitro divide. Por isso que eu queria ouvir, por isso que eu Por isso que eu ouvi o diálogo. Enquanto a gente não tiver essa tal de caixa preta, ou seja, o diálogo vindo a público, a gente tem que acreditar que o cara está fazendo isso. Enquanto a gente não tem a caixa preta, eu continuo no meu direito de duvidar. De achar o quê? Que o árbitro lá em cima marcou? Que seja. Eu tenho minha de novo, vamos entender. Quem vai apitar? Quem vai decidir? Quem vai chamar? Que 3 ou 4 pessoas. A decisão de lances duvidosos e difíceis era uma decisão colegiada. Temos que entender isso. O Felipão dizer isso, que o árbitro não manda mais nada. Felipão, quando você começou a ser técnico, não tinha treinador de goleiro. Hoje é treinador de goleiro que escolhe o goleiro, não é isso? O técnico não manda mais nada? Manda. Claro que manda. Mudou, você tem mais gente trabalhando. Auxiliar técnico. Tem mais gente auxiliando, exato. É só o auxiliar técnico no Palmeiras não serve pra nada. Exato, não. Aí você olha pros dois atuantes e vai falar assim: mas é só o auxiliar que trabalha, o técnico não manda mais nada? Não, claro que o Felipão tem a última palavra nas decisões técnicas e táticas do Palmeiras. Mas tem o cara lá que ajuda ele. Assim como o árbitro também dentro de campo. É assim. A decisão final é dele. Foi lá, ele viu o lance. Eu ia falar da Fórmula 1, mas enfim, não vou falar porque não mesmo vai achar que eu tô querendo comparar. Não, mas você tem hoje você tem 3 comissários esportivos e um diretor de prova para decidir punição, para decidir. Claro. Gente, é melhorar o esporte. Gente, mas no direito, mais olhos vendo um lance, claro, tem mais pessoas observando, a probabilidade de você corrigir um erro é maior. Mas o argumento do Alexandre Matos tem razão, porque quando for para um julgamento, por exemplo, eu acho que é importante, Sr. Mani, porque o Marinho, quando ele participou conosco aqui para falar como é que funcionava essa comunicação da arbitragem, ele falou que era um sinal criptografado que só os árbitros ouviam ali, o árbitro junto com o quarto árbitro. Porém, eu acho interessante, e aí é plausível o argumento do Alexandre Matos, não talvez na transmissão, de expor como acontece na Fórmula 1. Depois do dia mas seguinte. Posteriormente, se acontecer alguma coisa, um lance polêmico desse daí, eu acho que é importante, assim, Cani, por exemplo, a comissão de arbitragem analisar o que foi dito entre as partes. Assim como houve aquele erro do Sandro Meirahit, quando ele apitou aquele Fla-Flu, ficou 12 minutos parados ali, os jogadores aí sem saber o que aconteceria, eu acho que tudo aquilo deve ser avaliado. Então, eu acho que é importante, sim, até com relação a um possível julgamento. Do ano passado, o juiz xingar um jogador, que é algo que deve acontecer dentro de campo e muitas vezes aí acaba passando só o jogador xingando o árbitro. Então eu acho que é importante haver esse tipo de gravação para até num julgamento isso aí ser usado a favor ou contra alguém. Mas é o que eu falo assim, se a gente transforma essa situação democrática para a realidade, nunca existiu na história uma voz única de uma verdade absoluta que ela decidiu por todo mundo. Nem magistrados, nem juízes decidem porque eles querem. Era assim, né? Era decisão absoluta. Por isso que tantos erros... Não, também não era porque muitos impedimentos são marcados pelo bandeirinha. Sim, o árbitro não vê. Não existia bandeirinha. Não existia, aí puseram bandeirinha. Aí alguém falou, o árbitro não manda mais nada, agora só o bandeirinha. Se a gente traz isso para uma realidade... Mas nunca melhorou com os bandeirinhas. Lógico que melhorou as polêmicas. E o cara atrás do gol. Aí botaram o cara para fazer o gol. Se a gente traz isso para uma realidade de dia a dia, quantos casos criminais não são decididos pela maioria daqueles que estão ali ajudando um juiz a ter um veredito final e não pelo cara que vai lá. Você está viajando. Não, não estou viajando. Estou viajando. Lógico que não. Tudo na vida. Tudo na vida. Não, não estou viajando. Vamos ouvir alguém. Eu não estou viajando. Eu estou dizendo que nada na vida é uma verdade absoluta que é a que prevalece. Tudo é uma, por exemplo, o Palmeiras não tem mundial. É verdade absoluta. São outras vozes. Outras vozes também podem participar. Verdade absoluta. Palmeiras não tem mundial. A gente, cansa, cara. Outras vozes também. Claro que cansa, porque tudo pra você é o que você fala e é absoluto e não é. Tudo na vida você tem que ouvir outras vozes e você pode mudar de opinião em qualquer momento. Não faz mal pra ninguém. Ponto final. Ufa, que saco, final cara. Mesmo? Porra, que saco, cara. Ponto final é vírgula. Então eu preciso saber que se for ponto final, eu chamo outra coisa. Chama outra coisa. Ele falou ponto final. Ele falou ponto final. É certo. Você tem tem ponto final e tem ponto. O ponto te possibilita seguir uma outra sentença. Seguir ponto, parágrafo. O ponto final. Não deixa. Ele falou ponto final. Estou com você. Não deixa esses dois te intimidar. Você quer falar mais? Pode falar. Não queria. É só isso, só explicar.
Ponto. Ponto não, agora ele falou ponto. Agora só ponto. Agora é ponto. Vamos ver agora. Ele pode continuar. Vamos ouvir agora o pessoal do São Paulo, Pipo. Vamos ouvir o Mancini primeiro, vamos ouvir. Mas eu acho que a não marcação do pênalti fez com que o árbitro analisasse alguns lances diferentemente na segunda etapa. Ele deixou de marcar 3 faltas na entrada da área para o São Paulo, uma no Antony no primeiro tempo, numa jogada com o Vitor Luiz, uma no Everton, já no final do jogo, e uma no Pablo, de um lance onde o Edu Dracena deixa a mão no rosto do Pablo, que na época em que eu jogava futebol não era falta, mas hoje é falta. Então nós temos que entender dessa forma. Então eu acho que a postura do árbitro se alterou ao longo do jogo, né? Eu, sinceramente, quando você reclama de algum lance e aí você vai na televisão e vê que a tua interpretação foi errada, a gente fica um tanto quanto envergonhado, né? Então eu acho que todo mundo, e eu ali na hora até não me exaltei demais na hora da marcação do pênalti, porque eu tinha dúvida, eu achava que não era pênalti, mas não tinha certeza absoluta, né? Então eu acho que tudo isso daí que nós vimos hoje do árbitro, ele, de certa forma, o VAR está interferindo nisso. Eu acho que nós temos que arrumar um mecanismo para que o VAR seja uma célula que proteja e que ajude o futebol, e não que gere dúvida e que faça o árbitro, a partir dali, apitar de uma forma diferente. Salve, galera! Obrigado por assistir o vídeo até o final. Assista também a parte 3 assim que possível, clicando no meio da tela, e por favor deixa o seu like, inscreve-se no canal e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. Obrigado!